Fala, turma. Vamos falar hoje aqui do Gary 11, um fundo que vem crescendo bastante a base de cotistas depois que ele virou base 10. É um fundo que eu diria que faz operações bem complexas aqui dentro. E vamos dar uma olhadinha o que a gente tem de novidade nesse relatório. Aquelas vendas dos 10 imóveis, ela de fato vai acontecer. No relatório passado ainda não se tinha certeza, apesar de que muita gente já cravava a venda como certa, porque quem está comprando esses imóveis é um fundo novo, criado pela XP, um fundo setipado, que vai ter uma duração determinada já, de 5 anos, e é eles lá, eles que estão comprando aqui os 10 imóveis do Gary, e o Gary, inclusive, continua com participação de cotas lá nesse fundo também, porque o gestor aqui acredita que ele vai conseguir ter um retorno possivelmente maior ali na frente, e essa é uma questão que eu debati lá nesse relatório aqui que eu entreguei para o grupo fechado em julho, né? Onde eu debati sobre essa questão de venda aqui do Gary 11, né? Por que ela foi feita, ou estava sendo feita lá em julho, ainda não era algo concluído. E para mim ainda não desceu direito, tá? Eu sei que para o investidor, o cotista, ele vai olhar isso aqui, ele vai dizer, pô, mas está trazendo um lucro de 150 milhões aproximadamente. Pô, legal. Veja, quando você investe em fundo de tijolo, você tem que olhar para o fundo como um todo. Então você tem que olhar, principalmente o fundo de tijolo que eu falei aqui, se ele está trazendo de fato um retorno positivo ou não. E retorno positivo aqui não se trata de dividendo maior. Se você quer de fato se aposentar com um fundo imobiliário, ou ter uma renda principal, ou ser uma renda, um complemento de renda com os fundos imobiliários, esses giros que são feitos aqui, eles não são benéficos para você, investidor. Se você ainda não entendeu isso, você ainda não entendeu como funcionam os fundos imobiliários de tijolos para proteger o teu patrimônio. Ponto final. Isso é algo que eu explico ali mais no relatório, tá? Do meu grupo fechado. Assim, talvez alguém vai dizer, pô, podia explicar aqui, né? Tá gravando o vídeo, veja. É o pessoal lá que me paga, né? Então, me pagam todo mês R$ 79,90, aí eu vou entregar tudo aqui, quem é que vai me pagar ainda, não é? E eu também tenho contas a pagar, tá? Mas assim, busquem estudar um pouquinho mais a respeito dessa questão de entender o processo de proteção patrimonial do teu patrimônio quando você investe em fundo de tijolo, como ele funciona. Não é trazer mais dividendos o tempo inteiro, tá? E antes de eu continuar falando aqui do Gary, vamos dar uma olhadinha no relatório. Aquele meu relatório que eu estava para entregar, esse aqui com os 25 FIs, tá? Ele está pronto, está disponível, está aqui no link da descrição, na descrição aqui tem um link, e ele está disponível aqui para quem quiser comprá-lo, tá? É um relatório onde você vai encontrar 25 fundos imobiliários, seja os mais conservadores, os mais arriscados, seja de tijolos, conservadores e arriscados, sejam de papéis, um agro, um fiagro. Você vai encontrar aqui dentro aquilo que eu entendo que nós temos o melhor do mercado. Na minha visão, são esses 25 fundos que eu listei aqui, tá? Eu acredito que adquirindo esse relatório aqui, mesmo que você já tenha uma carteira de investimentos, você vai poder ver ali se essa carteira sua, ela tem alguns fundos ali, ou talvez a totalidade da sua carteira estão talvez aqui dentro. Você vai ter uma certeza, pô, tá indo bem, né? Pô, quer dizer que os fundos que eu estou analisando aqui dentro e colocando no relatório são os melhores? Na minha visão, sim. Sou alguém que não sou o melhor, mas eu diria assim, tocasse há 10 anos aqui no mercado, então respiro todo dia isso aqui. E eu não tenho casa de análise, eu não tenho interesse em ficar renovando a assinatura por casa de análise, onde eu fico girando o patrimônio. Não, eu entendo que se você comprar esses fundos que estão aqui, ou parte deles, ou ajustar a tua carteira para adquirir alguns, vender outros, enfim, você vai carregando por longo prazo. Tá? Eu não tenho essa ideia de ficar girando a carteira, como eu vejo muita gente fazendo isso, inclusive alguns influenciadores que depois saíram abrindo casa de análise, que até então era comprar por longo prazo, agora eles começam a girar o patrimônio, né? Nada contra, cada um com a sua estratégia, mas principalmente se você faz aportes pequenos, 300, 500, 1.000, 1.500, pô, 1.500 é pouco, pensando em ganho de capital de médio prazo, não faz sentido ficar girando a carteira. É por isso que eu criei esse relatório. Você vai poder escolher esses fundos imobiliários ali e tocar. Obviamente, precisa de acompanhamento, né? Fundo imobiliário não é renda fixa. Você compra e você precisa acompanhar, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no relatório agora do Gary 11.
o Gary 11 aqui, veja só, aqui no segundo semestre de 2024, ele realizou algumas operações. A venda de um galpão logístico bem significativa, trouxe um bom dinheiro para o fundo, reforçou o caixa do fundo para alavancagem. E a compra aqui de 15 imóveis do Grupo Carrefour. Agora, um ano depois, o fundo está vendendo 10 imóveis aqui dentro. Não é do mesmo grupo, do Carrefour. Estamos falando aqui dos imóveis, está aqui embaixo, né? GPA e Grupo Mateus. Só que são imóveis que também foram adquiridos há pouco tempo. Foi lá em 23, se eu não estou enganado, porque o Gary 11 ele muda a forma de galga e pragar há pouco tempo. Então, na minha visão, esses imóveis eles ainda não performaram tão bem assim para extrapolar, buscar o máximo de lucro. Prova do que eu estou falando aqui, dessa minha tese, né, de que eu acredito que poderia ter segurado esses imóveis, é o fato do que o gestor descreve aqui no relatório dele. Né? Aqui ele traz os principais destaques, aqui ele explica toda a estruturação lá do fundo setipado da XP, uma partezinha bem pequena, assim como ele explica as vantagens que ele está vendo ao vender esses imóveis agora. E justamente nessa explicação aqui, ela vai de encontro com aquilo que eu acredito, que eu expliquei lá para o meu grupo fechado, de que o fundo podia ter esperado um pouco mais, já que ele acredita que ainda tem um potencial maior de valorização desses imóveis. E por que não esperou? Né? Porque ele precisa, de certa forma, trazer mais atenção para dentro do fundo. Como assim atenção? O fundo ele quer fazer emissão, o fundo ele quer ver a sua cota patrimonial, a sua cota mercado, perdão, ficar acima do patrimonial, para daí fazer de repente uma emissão mais pancada, mais forte, para conseguir comprar mais imóveis e ainda sobrar um caixa. Né? Pelo menos eu entendo que é assim. Porque do jeito que está hoje, é assim, ele está com uma emissão agora em aberto, ele está fazendo ali uma emissão para inicialmente 400 milhões. Em questão de alavancagem, o fundo ele está bem estruturado em questão de dinheiro para ir pagando nos próximos anos. Certo? E aqui, com essa venda, ele tende a diminuir. Está aqui, né? Redução aproximada de 355 milhões. Ok, é algo positivo, é positivo, mas lembra que ele está perdendo entre aspas, está vendendo 10 imóveis. Vendendo 10 imóveis é receita menos para o fundo também, certo? E ele está vindo com uma emissão agora, com a 7ª emissão, onde a ideia é captar 400 milhões inicialmente. Para a gente ter uma noção de como o Gary de fato vai ficar, a gente precisa esperar isso tudo terminar. Porque o gestor ele ainda traz aqui, ó, olha só, ainda a operação possui potencial de gerar um lucro bruto de aproximadamente 130 a 150 milhões. Né? A iniciativa da venda desses imóveis segue em linha da gestão de uma postura bastante ativa na compra e venda de ativos, tentando sempre extrair o máximo do valor para seus investidores nestas ocasiões. Isso aqui não bate. Se fosse isso, seguraria esses imóveis. Se fosse isso, não participaria ainda, teria cotas subordinadas desse fundo da XP setipado, ele não teria essas cotas ali dentro. Porque ele já extraiu o máximo, né? Está aqui, extrair o máximo de valor desses imóveis. Ele já teria extraído, só que o gestor sabe que não extraiu. O gestor sabe que esse fundo setipado da XP, que comprou esses 10 imóveis, que ainda está ali para fechar o negócio, mas comprou, vai comprar, já está definido, ele vai conseguir um lucro daqui a 5 anos. Tanto é que a perspectiva de lucro lá é para bater uns 20% nesse fundo setipado. E aí o Gary 11 está querendo participar desse lucro se tiver a mais. O gestor ele explica aqui também essa questão de porcentagem, né? Caso ultrapasse uma porcentagem ali, o fundo ele vai ter um extra a mais, né? Então assim, poderia ter esperado, né? Só que fazendo isso, o que o gestor ele consegue? Distribuir pontualmente um dividendo extra a mais e aí consequentemente quem sabe fazer a cota subir, né? Acima. Tanto é que eles estão ali vindo com uma emissão. Aqui no relatório ainda, com a conclusão da transição, esperamos uma fotografia bastante positiva do Gary, com uma estrutura de capital ainda mais robusta de fato, se concluir a 7ª emissão, captando no mínimo os 400 milhões, com o fundo caminhando para o cenário ter uma alavancagem líquida próxima a ser negativa. Além disso, esperamos observar uma janela de tempo, isso aqui que é o importante, em que a valorização do valor patrimonial do fundo, ocasionada principalmente pela conclusão aqui da transação, coloca o Gary em uma posição muito interessante no mercado secundário, que é o que eu acabei de falar para vocês. O fundo está diminuindo a alavancagem, vai tentar captar mais dinheiro, espera com isso, obviamente vai um pouco mais de tempo, precisa passar um ano ali, para ver o seu patrimonial
subir o seu valor patrimonial, porque nos últimos anos vem caindo. E a gestão entende que, na cabeça deles, né, e eu acredito nisso também, que o GAR ele vem sofrendo a sua cota, sofrendo aqui, não só pela Selic, pelos juros futuros, não, mas por causa dessa questão de alavancagem e essa questão do VP do fundo, que não anda, né? Diante da expectativa da conclusão dessa transação de venda de imóveis, olha só, congelamos o processo de venda do ativo GPA Campinas, que ocorria desde o início do primeiro trimestre. Então, isso aqui não vai mais ser vendido. Em linha com o objetivo de posicionar o GARI em ímpeto de desalavancagem, principalmente prestar atenção à forma como os investidores percebem a nova cara do fundo, optamos por postergar a liquidação de novas aquisições para que ocorra em conjunto com uma nova emissão de cotas, visando preservar a robustez do colchão de disponibilidade e os efeitos positivos gerados pela redução da alavancagem. Então, a gestão está querendo reduz a alavancagem, o mercado olha para o GARI 11 com melhores olhos, só que veja só, o GARI 11 é um fundo que está aqui no relatório, inclusive, ele é indicado por mais de 20 casas de análise. Então, assim, o que acontece para a cota não subir? A meu ver, essa explicação eu tenho lá no grupo, eu expliquei para eles. Tem uma questão relacionada com o VP do fundo também, né? Só que o fundo, então, ele vai fazer o quê? Ele vai esperar, respirar, ele vai vender. Inicialmente, ele não perde receita para distribuir o dividendo, ele permanece, inclusive o guidance subiu um pouquinho, 0,83 para 0,9, 0,09, né? 0,083, 0,09, é casa 10 aqui, né? O fundo é base 10, perdão. E subiu o guidance, mas por quê? Porque ele vendeu os imóveis, ele vai receber essas vendas parceladas, então ele tem dinheiro para ir trabalhando com lucro, sem precisar se preocupar muito em comprar novos imóveis agora para recompor essa receita, né? E aí vem essa emissão aqui, que o fundo ele está inicialmente com uma emissão aqui para captar aqui os 400 milhões. A questão para a gente ter um desenho de fato, como o gestor está explicando aqui, com mais calma, eles vão desacelerar um pouquinho, esperar a emissão terminar, ver quanto vai captar, ver o que o GARI 11 vai fazer com esse dinheiro. Porque o fundo ele tem lá a alavancagem dele, se a gente olha o informe mensal estruturado aqui, ela não está dentro do GARI 11, né? Guardian, ela não está aqui, ela está aqui, né? No Artemis, inclusive está explicado ali no relatório, 747 milhões, reduz ali os 48%, né, aproximadamente. Vamos ver, estava por aqui em algum lugar, né? Deixa eu ver. Reduz aqui 485 milhões, 405, reduz aproximadamente 355 milhões, que equivale aqui a praticamente 48% do fundo Artemis, que tem essa alavancagem, que é aqui do GARI 11. Então o fundo ele vai ficar com seus 300 e poucos milhões, 400 milhões lá de alavancagem para pagar. Se a gente desce mais aqui para baixo, aqui ó, aqui está o que eu falei antes, né? Carteiras recomendadas. Veja, eles estão em várias carteiras recomendadas, o GARI 11. Então, assim, essa questão da cota não subir por causa da alavancagem, eu não acredito muito, até porque eu acho que o investidor comum ali, que tem o seu trabalho, pega a porta 500 pilas, 700 reais, 500 reais, 800 reais por mês, falei 500 pila, né? 500 reais, 800 reais por mês, ele não olha muito para essa questão da alavancagem. Ele viu que uma casa de análise indicou, a outra indicou, eu vou comprar. Então ele não se atenta muito isso, tá? Eu acho que não é o motivo de não fazer a cota subir. Tem a questão, obviamente, aí da Selic, das NTNBs, mas é uma desconfiança, talvez, com a forma como o fundo faz muitas movimentações aqui, né? Como ele se alavanca e tudo mais. A gente vê aqui, ó, disponibilidades para 9 anos, 504 milhões em disponibilidades que ele tem aqui, 27% de alavancagem, então se ele captar os 400 milhões, diminuindo esses 355, quase 360 milhões de alavancagem, isso aqui vai reduzir bastante. Então, olhando para os próximos anos, vai ficar uma situação muito confortável, tá? Só que aí tem que ver se isso de fato vai fazer a cota se valorizar ou não, né? Eu digo assim, o GARI 11, em relação ao que ele era, o GALG, ele melhorou bastante, tá? Ele mudou bastante, ele trouxe bastante diversificação por cotista, comparado ao que ele era. Um fundo logístico para um fundo híbrido, né? Só que se você me perguntar hoje se eu invisto, não, eu não invisto. Se eu acho que é um fundo ruim, não, eu não acho que é um fundo ruim.
Eu só acho que o investidor ele precisa olhar além do dividendo. Todos os fundos que estão virando base 10, eles estão crescendo em base de cotistas, de investidores. E muitas das vezes os investidores eles nem sabem o porquê estão comprando aquele fundo. Apenas viram que custa R$10 e deu, segue embora, né? Vamos comprando esses fundos aqui. Vino 11 é um exemplo disso. Olha a distribuição de valor que o Vino 11 trouxe aos cotistas de lá. Certo? Era um fundo base 50, virou base 10. Hoje acho que a cota está sendo negociada a R$5, R$6. Então, assim, quais são as chances de recuperar esse valor para o cotista que diz assim, mas eu pensei em longo prazo, eu estou investindo em imóveis já. Você não fala o tempo inteiro isso? Investir em imóveis é longo prazo? Sim. Só que também não é fechar o olho, né? A gente precisa acompanhar e ver se de fato a gestora está fazendo um bom trabalho ou não, gerando valor para o cotista. E gerar valor de novo. Para o cotista não é pagar mais dividendo somente, ou pagar dividendo artificial. Vou fazer um parênteses e abrir aqui para encerrar o vídeo. Pega o BTLG, ele tem pagamentos de Sellers Finance para fazer lá. Ele adquiriu imóveis, ele comprou bastante imóveis, está pagando um dividendo que não é o recorrente dele, e pode ser que ali na frente esse dividendo diminua. Aí está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque ele comprou excelentes imóveis que, no longo prazo, quando ele começar a girar, vender, ele vai trazer retorno para o cotista. Aqui, os imóveis estão sendo vendidos em questão de 1, 2 anos, teria um potencial maior de valorização. E há uma alavancagem muito significativa aqui que acaba tirando o valor para o cotista. Tá? Então, é um pouco mais complexo do que a gente gostaria que fosse, depois que os fundos começaram a fazer essas alavancagens, mas eu entendo que se você investe em fundo de tijolo, buscando retorno positivo ali para sua carteira, além de olhar para o longo prazo, você precisa olhar para a movimentação do gestor, o que ele está fazendo. O Gary 11 tem tudo aí para melhorar, para andar lado a lado de repente com o HGRU, com o TRXF em questão de tamanho, porque o TRXF não é muito diferente do que está aqui, só que ele tem mais tamanho que esse aqui, tá? Que o Gary 11. Então tem tudo, sim. Né? Eu acho que se a Selic hoje caísse para 9%, 8%, caísse. Em 6 meses caísse para 8%, 9%, o mercado de fundo imobiliário ia aquecer, e o Gary também ia aquecer, e o gestor ia conseguir fazer emissão e etc. Né? Só que vocês cotistas, todos os cotistas, eu cotista, a gente precisa olhar o todo, não olhar apenas o dividendo. Tá? Lembra o seguinte, o Gary 11 tem taxa de performance, como o HGRU tem. Mas dá uma olhada nas movimentações como são feitas entre um e outro. Né? Tem cotista, tem seguidor aqui que segue aqui o canal, que já me disse o seguinte, não dá para comparar o Gary com o HGRU. São fundos distintos. Porra, não são, tá? São fundos bem parecidos. Pontualmente, eles têm imóveis diferentes. Lá, setor educacional, aqui, galpão logístico. Mas eles são muito parecidos quando a gente olhar a receita. Já expliquei isso em outro vídeo aqui mais curtinho, tá? Então, esse é um resumo aqui que eu tenho do Gary 11. De novo, por fim, se você é cotista, não é para ficar chateado. Eu acho que o fundo tem potencial, mas até o momento ele não trouxe valor para o cotista. Não trouxe, tá? Porque o valor que eu olho é o todo, e não apenas o dividendo distribuído, o lucro de imóveis, reciclagem. É o todo. E é esse o todo que os investidores precisam aprender a entender, tá bom? Então aqui, curte o vídeo para mim, dá um ok aqui no vídeo, dá uma força para o canal crescer. Eu não ganho nada com o YouTube, então fazer esses vídeos aqui dá trabalho. Ler esses relatórios 2 vezes, porque eu entrego para o meu grupo fechado, com uma análise, eu tenho que vir aqui fazer toda a análise diferente, um pouquinho diferente, mas eu entrego para vocês também aqui, tentando dar uns start ali para vocês refletirem mais a respeito dos fundos de tijolos. Eu gosto, minha carteira é 100% tijolo, eu gosto bastante dos fundos de tijolos, então assim, curte o canal aqui para mim, ajuda a crescer, a ideia é seguir fazendo vídeos todos os dias aqui, e trazendo informações diferentes do que aquelas repetidas que o pessoal baixa o relatório, faz a leitura do relatório e vida que segue, tá? Eu tento trazer outras ponderações aqui para vocês refletirem, tá bom?